Bom, como diz os jovens, né? Sextou hoje aí para fechar a semana. A ideia é fechar com uma indicação de leitura, e uma leitura que eu acho que é importante para quem, principalmente quem está interessado em política, né? Entender a base dos pensamentos, do fundamento da ciência política, das teorias que a gente tem hoje, tem que voltar para os clássicos, né? Vai ter que voltar para ideias centrais que influenciam, né? Formadas lá século XVII, XVIII, e que influenciam o que a gente pensa até hoje sobre política. Então, a indicação de leitura para hoje, para fechar a semana, é esse livro aqui, né? Os Clássicos da Política, volume um. Então, traz alguns autores, referência, né, da ciência política moderna, o que ajudaram a constituir o que a gente entende por ciência política moderna e a base dos pensamentos das teorias políticas que a gente tem hoje. Esse livro, então, é bem interessante, ele, em geral, é fácil de achar nos sebos e tal. É, é um livro legal porque ele traz numa edição só, ou num livro só, textos, tanto textos originais desses autores, quanto comentaristas, né, especialistas desses autores, trazendo alguns comentários para ajudar a guiar a pessoa na leitura, no entendimento. Então, isso que eu acho que é interessante desse livro aqui, do Francisco V. For, né, Os Clássicos da Política, então, volume um. Ele traz uma parte, então, de textos, de comentários de especialistas daqueles autores e também traz textos, né, digamos, originais, claro, traduzidos para o português dos autores, né. E aí, é isso, né, para quem quer começar a entender ou está entrando nessa discussão do estudo da ciência política, é isso. Claro, os alunos que estão prestando vestibular ou que vão prestar vestibular nos próximos meses ou anos, isso é clássico, né? Sempre tem perguntas sobre esses autores aqui. Então, por exemplo, o primeiro aqui que é discutido no livro é o Maquiavel, né? Então, o primeiro que a gente encontra já é o Maquiavel, que para muitos é considerado o pai da ciência política moderna, digamos assim, né? Maquiavel, então, traz, tanto é que ele ficou tão conhecido que virou uma palavra popular, né? A ideia de alguém ser maquiavélico. Mas não se assuste, né? Acho que o importante é ler o autor, tentar entender do que ele estava falando. O Maquiavel é um cara que fala, né, no livro principal dele, O Príncipe, sobre a ideia de você como conquistar o poder do Estado e manter, né, o poder do Estado. Esse livro e esses autores são interessantes porque eles justamente estavam na discussão ali, ou ajudaram a construir o que a gente entende hoje por Estado-nação, né, os Estados modernos, países modernos, na sua formação política, como a gente entende eles hoje. Então é fundamental, né? Começa pelo Maquiavel, depois vem o Hobbes, o Hobbes é interessante porque acho que dois pontos que eu destaco, né? Um é criar uma teoria de representação, né? O Hobbes cria a ideia de que nós somos representados, a nossa vontade e a nossa organização social, digamos assim, representada pelo Estado-nação. Então ele cria uma teoria de representação sobre o Estado, sobre a formação do governo, digamos assim, que não era uma coisa até então muito comum. Pensando, né, já então embora ele ainda, claro, defendesse a monarquia, né, mas já entendendo a monarquia como uma forma de representação social do povo, da população. Acho que isso é interessante, por exemplo, no Hobbes. Ele cria essa coisa, né, do Estado, e aí discutir o papel do Estado, a importância do Estado. Acho que isso é fundamental pensar no Hobbes, e essa teoria de que ele nos representa, né, o governo, o Estado, representa a população, e não só representa, mas é fundado por ela mesma, né, pela sociedade, num pacto, né, ele é chamado contratualista. O Hobbes, junto com o Locke e com o Rousseau, né, que estão aqui nesse livro, são chamados os contratualistas, né, porque eles partem dessa ideia de que a sociedade vivia num estado, ou não existia a sociedade, né, a gente vivia num estado natural, e que em determinado momento a gente teria feito um pacto, né, um contrato social para instituir o governo e a sociedade. Então isso é interessante também pensar. E outra coisa que aí faz sentido para o Hobbes, né, é que as monarquias eram justificadas até então pelo direito divino, né, pela crença de que havia uma bênção, né, sobre os reis para que eles pudessem governar as populações. O Hobbes aqui modifica um pouco essa lógica, né, isso que é interessante também. Ele já cria uma outra lógica, como que naquele momento estava sendo tensionado ou questionado essa ideia de que Deus, né, como assim Deus deu, quem disse, né, que Deus deu o poder para os reis? Então, Hobbes já cria até uma outra justificativa, né, para o poder da monarquia, que seria a ideia de um pacto social, ou seja, a população é que teria escolhido já. Então, isso também acho que é interessante na obra do Hobbes, né? Ele muda a lógica daquele momento. Não é mais o direito divino que justifica o rei, mas é um próprio acordo da sociedade, né, que leva ele ao poder. Depois, o Locke, para quem gosta, aí, principalmente, ele é considerado na ciência política, né, o pai da teoria liberal, da política liberal, né? Então,
O Locke já é um defensor da democracia, da representação, né, do sistema, mais um sistema representativo, democrático, né? O Hobbes ainda defendia a monarquia. O Locke já muda com isso, né, dizendo que, digamos assim, não é um cheque em branco, né, que a população assina ao governo para comandar nossas vidas, que ele deve ter, digamos assim, uma responsabilidade e nos dar satisfação do que faz, inclusive pode ser destituído, né? Então o Locke é importante nesse sentido por já trazer uma ideia mais democrática a partir do pensamento dele e da organização do governo dos países modernos, né? Então isso é interessante. O Montesquieu, antes de falar do Montesquieu, aqui na ordem tá, né, o Montesquieu, mas acho que já que eu falei do Hobbes, do Locke, fechar os contratualistas com o Rousseau. O Rousseau é interessante porque eu acho que a discussão central que ele traz é que e acho que é interessantíssimo pensar na obra dele, é que até onde é possível pensar num sistema democrático, ou realmente democrático, com desigualdade social, né? Acho que isso talvez é a grande contribuição do Rousseau, até para os dias de hoje, né? A gente for se questionar, e será que é possível ter um país democrático com uma desigualdade social imensa, né? Para o Rousseau não era possível. E, inclusive, muitos acreditam, por exemplo, que, né, e defendem que o Marx foi muito influenciado nesse sentido pelas ideias do Rousseau. Então, é interessante pensar nisso, né? Será que... E o Rousseau acho que traz essa indagação na obra dele. É possível a gente entender... Existir uma sociedade democrática onde haja uma imensa desigualdade social, né? Será que a desigualdade social não prejudica a própria constituição da ideia de democracia na medida que cria uma desigualdade de acesso a recursos, aos próprios meios, né, para se falar da política, para se fazer a política? Então, o Rousseau é interessante nesse sentido, né, de criar essa discussão entre é possível a política, a democracia, junto com a desigualdade? Se não é possível, né, como faríamos? E também uma discussão que eu acho que ele muda a lógica, né? A gente tava, nesse momento, os autores estavam pensando em formação de países modernos, imensos, com populações gigantescas, né? E o Rousseau já parte da premissa que a gente poderia reorganizar isso, né? Pensar as organizações políticas em sociedades micro, né? Em organizações menores, defendendo já um sistema de democracia direta. Então, muda também a lógica em relação, por exemplo, ao Locke, né? Na defesa da democracia. Um outro autor aqui é o Montesquieu, né? Montesquieu é muito famoso pela ideia, teria sido o formulador da ideia da divisão dos poderes em 3 poderes, né? Que é algo que a maioria dos países hoje faz, e principalmente, claro, os países democráticos, da ideia de dividir o poder em 3 tipos, né? Executivo, legislativo e judiciário, né? Então é interessante, acho que, dar uma lida no Montesquieu sempre, porque se você quiser entender, né, esse princípio do porquê que o poder, ou na ideia da democracia moderna, nos países modernos, por que essa ideia, né? Por que dividir o poder? De onde partiu essa ideia? Qual é o princípio de poder, né, dividir a democracia, o governo, o Estado em 3 poderes e entender um pouquinho de cada um deles? Eu acho que é interessante ler esse livro também por conta disso, né? Para entender um pouco da ideia do Montesquieu. E por fim, o livro fecha com o Federalista, né? Que na verdade aí não é só um autor. O Federalista seriam os artigos publicados na época da discussão da independência dos Estados Unidos e da formação do país, como deveria ser, né, o sistema deles. Aí, como o próprio nome indica, e foi a teoria que prevaleceu, a proposta de uma federação, né, que é a ideia da junção de vários estados, tanto é que o nome do país indica isso, né, Estados Unidos da América, a união de vários estados que formaram um país, né, defender um sistema federalista que garante um poder central, mas ao mesmo tempo tem autonomia para os governos estaduais fazerem suas políticas, suas gestões locais, né? Então isso é interessante de ver também, né? E aí os Estados Unidos até hoje a principal referência de país democrático. É muito comum, né? Se você vai ler artigos, pesquisas na área de ciência política que falam de democracia, é muito comum que vão falar sobre a formação dos Estados Unidos, sobre os valores, sobre os princípios dos estadunidenses e da democracia deles, né? Que é vista até hoje como referência de sistema democrático, né? Então isso é interessante de pensar. Então por isso que eu indico esse livro do Verfort, né? Os Clássicos da Política, volume 1, para que quem está pensando em começar a entender um pouquinho da política moderna, de onde vêm os valores, né, que a gente construiu a nossa democracia, os nossos países modernos, politicamente falando, é fundamental dar uma lida nesse livro. Claro, o ideal seria você ler cada um desses autores, todas as suas obras e tal, mas eu sei que isso é um pouco inviável, né, para a maioria das pessoas, especialmente quem de repente quer só, né, ter uma introdução, ter um começo de discussão ou um interesse específico, né? Então acho que também tem a ver com isso. E claro, quem está estudando aí para o vestibular, todos esses conteúdos fazem parte geralmente das discussões
de questões de vestibular, sobre democracia, sobre Estado-nação. Então é interessante também, se puder, né, dar uma olhada nesse livro. Para fechar, então, eu vou ler aqui a contracapa do livro, né, um pouco do que o próprio V. Thornton diz sobre esse livro, né? Dizer que um pensador é um clássico é afirmar que suas ideias permanecem, né? Significa dizer que suas ideias sobreviveram ao seu próprio tempo. E, embora ressonâncias de um passado distante, são recebidas por nós como parte constitutiva da nossa atualidade. Neste primeiro volume estão reunidos clássicos da política do mundo moderno, desde o florentino Maquiavel, no século XVI, os ingleses Hobbes e Locke, ambos no século XVII, até no século XVIII, os franceses Montesquieu e Rousseau, e os americanos Madison, Hamilton e Jay, autores de O Federalista, né? O pensamento político acompanha a construção de uma ordem política da qual o Estado-nação haveria de ser a realização mais completa, né? Então, esses autores estavam ali discutindo durante esses séculos o que seria a sociedade moderna, o que seria a formação política das sociedades modernas que a gente vive hoje. Então, para fechar aqui na orelha do livro, reunimos aqui os clássicos da política do mundo moderno. Creio que a maior homenagem que se pode fazer a estes homens de gênio é reconhecer a ligação entre suas ideias e as lutas históricas, né, das épocas em que viveram. Como homens de pensamento, como uma grande época da política. Eles acompanham a formação do Estado moderno, longo processo de séculos de duração na história europeia. Então, Clássicos da Política 1, Francisco Verford é o organizador, trazendo tanto comentaristas importantes, aí, professores da USP, que comentam esses autores clássicos, que ajudam a gente a entender, né, dá um guia e uma luz para a gente entender esses autores, e ideias dos próprios autores em traduções dos seus textos colocados no livro. Então é importante, acho que quem quiser começar a entender um pouco de ciência política e do que forma o pensamento político moderno, acho que pode começar por aí, é um bom começo. Espero que tenha ajudado, fico por aqui, até a próxima.